Revelado. Após 5 anos de rejeição, a dança surpresa transformou a vida do Sheik e sua esposa. Era um dia ensolarado em São Paulo, e Ana sentia um peso no coração. Sua mãe, com uma expressão que misturava tristeza e seriedade, acabara de compartilhar a notícia sobre a saúde debilitada do pai. Ele, um homem conservador e tradicional, jamais aceitou a relação dela com Rashid, o sheik árabe que havia entrado em sua vida como uma tempestade de emoções. O que fazer quando o amor parece não ser suficiente? A cada olhar repleto de desaprovação, Ana se lembrava de como esse amor, tão verdadeiro, estava constantemente sendo testado pela falta de aceitação. Aquilo a apunhalava. Como era doloroso ver seu pai enfermo e saber que a própria felicidade poderia ser vista como uma ofensa em sua família. Ana decidiu que precisava agir. Sua ideia era ousada, uma dança surpresa em homenagem ao pai de Rashid, que estava enfrentando um estado de saúde delicado. Com o coração pulsando de esperança, ela começou a ensaiar. Em cada passo, cada movimento que ela coreografava, misturava ao ritmo contagiante do forró brasileiro a beleza e a sensualidade da dança do ventre. Era uma performance que falaria mais do que qualquer palavra ao pai de Rashid, algo que mostraria que, apesar das barreiras culturais, o amor pode brilhar intensamente. Nos ensaios, Ana se deixou levar pela música, quase como se estivesse se libertando das amarras daquele mundo repleto de exigências. Mas também havia uma sombra que a seguia, a dúvida, a insegurança de não ser suficiente, de nunca conseguir a aprovação que tanto almejava. Umas vezes ria, outras chorava, sempre se perguntando se aquilo tudo iria resultar em algo positivo. Finalmente, o grande dia chegou. O salão do condomínio estava exuberante, decorado com flores e aromas familiares, mas a tensão no ar era quase palpável. Os convidados de ambos os lados se posicionavam em seus assentos. Ana sentiu o coração disparar ao ver Rashid de terno impecável, sua presença sempre tão forte em meio ao pesadelo das rejeições familiares. Ela respirou fundo. O olhar dele, tão cheio de amor, mas também de apreensão, a deixou ainda mais resoluta. E então, a música começou. Ana dançou como se sua vida dependesse daquele momento. Cada movimento seu era uma declaração de amor, uma batalha contra os preconceitos. Ela se entregou completamente, misturando ritmos e cores, apaixonando a todos ao redor. Mas então, no auge da apresentação, um grito cortou o ar. O pai de Ana, com lágrimas nos olhos e um tom de dor que gelou a sala, levantou-se. Uma tensão pesada se instalou. Suas palavras poderiam destruir tudo. Vocês não entendem. Eu nunca quis que ela se machucasse. Sua voz ecoou e Ana sentiu a realidade se despedaçar ao seu redor. O clima de festa se transformou em tempestade. Olhares confusos e preocupados cruzaram-se. Rashid viu a mulher que amava brilhar e, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida cruzar seu olhar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A sala se encheu de murmúrios, os dois mundos finalmente colidindo. Cada membro da família de Ana, sempre acolhedores, olhava para Rashid agora como se ele fosse um intruso. E Rashid, com o coração em pedaços, percebeu que não só o amor dele por Ana estava em jogo, mas também o respeito e a lealdade que sentia por sua própria família. O que seria deles agora? Como a dança havia mudado tudo e, ao mesmo tempo, colocado uma barreira tão assustadora. A noite, que deveria ser uma celebração do amor e da fusão de culturas, virou um palco de inseguranças e revelações que ninguém esperava. As consequências dessa dança poderiam moldar suas vidas de maneiras que nem mesmo eles poderiam imaginar. O silêncio se alongou, como se o tempo tivesse parado naquele instante carregado de emoções. Ana sentiu cada olhar se voltar para seu pai, a figura que ela sempre admirava, mas que naquele momento parecia um gigante de desaprovação. O coração dela disparava e as lágrimas ameaçavam escorregar pelo rosto. O que dizer? Como convencer aquele homem a entender que seu amor por Rashid não era uma afronta, mas uma escolha que a fazia feliz? Pai, por favor, ela começou, com a voz embargada,
mas a coragem parecia escapar pelos dedos. As palavras que lutavam para sair não eram suficientes. O desespero tomou conta dela. Rashid, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ela. Sem saber se deveria se pronunciar ou permanecer em silêncio, apenas observou a cena, sentindo o peso do momento. Você não vê, isso é errado. A cultura dele é diferente, os valores são outros. O pai de Ana insistiu, sua voz intensa. O olhar de reprovação só aumentava, e cada palavra caía como um golpe em Ana. O que ele não percebia era que ela havia encontrado um amor que transcendia barreiras, um amor que a fazia querer dançar, viver e ser livre. Mas eu me sinto viva com ele. Ana finalmente se soltou, não conseguia mais conter a verdade dentro de si. Rashid é mais do que a cultura dele, ele é um homem bom. Como você não vê? Seus olhos brilharam, a mistura de raiva e paixão pulsando em suas palavras. Os murmúrios na sala aumentaram e algumas pessoas pareciam surpresas, enquanto outras falavam em sussurros frenéticos. Rashid olhou para Ana, seu coração preenchido de amor e orgulho, mas também num profundo temor. Ele não queria ser responsável pela dor dela, e ao mesmo tempo a desilusão começava a perfurar seu coração. Ana percebeu que a dança, que deveria ser uma ponte entre mundos, estava se transformando em um abismo. A conexão que ela tanto esperava criar voltava-se contra ela. O clima de festa, agora distante, parecia não fazer mais sentido. Nesse momento, a música parou. O desânimo tomou conta e todos aguardavam a continuação daquela conversa tensa. "Eu só quero o melhor para você, Ana", o pai dela disse, seus olhos agora marejados. "Eu não posso aceitar que você seja magoada por alguém que não entende nossas tradições." O tom se suavizava, mas a verdade era que, no fundo, ele ainda se recusava a aceitar Rashid. "Você precisa entender que a tradição não define quem eu sou. Rashid não é uma ameaça. Ele é parte de mim agora", Ana falou, a firmeza na voz, como se fosse uma declaração em um tribunal. Havia uma chama ardendo dentro dela, uma determinação que parecia ter surgido do espaço deixado pelo desespero. Nesse intervalo, a plateia estava dividida. Uns aplaudiam, outros murmuravam em desaprovação. Rashid finalmente tomou coragem e, se aproximando lentamente, falou: "Eu respeito sua família, seu pai, mas não posso deixar que essa tensão nos destrua. Eu amo Ana, e, se me permite, quero provar que posso ser um filho digno de sua confiança." A declaração dele reverberou pela sala, criando uma onda de agitação entre os convidados. Ana olhou para Rashid, reconhecendo a bravura nas suas palavras, mas a tensão ainda pairava no ar, e o pai de Ana permanecia em silêncio, absorvendo tudo. Após um momento constrangedor, Ana virou-se para seu pai, com expectativa e esperança, mas ao mesmo tempo temendo uma resposta que poderia destroçar todos seus sonhos. O que isso significaria para eles? Ela não sabia, mas o que mais a preocupava era se, no fundo, seu pai conseguiria abrir o coração. "Então, o que você vai decidir?" ela perguntou em um sussurro, encharcada de incertezas. A pergunta pairou no ar, enquanto todos aguardavam em um silêncio tenso, nervosos e ansiosos. Com reações se seguiam, Rashid e Ana se entreolharam, cada um com suas inseguranças e esperanças. Estava claro que a resposta de seu pai mudaria suas vidas para sempre. O olhar do pai de Ana parecia pesar toneladas. O silêncio que se instalou era como uma música dissonante, cada segundo se arrastando, intensificando o temor que apertava o peito da jovem. Ela queria acreditar que o amor que brilhava entre ela e Rashid poderia superar qualquer barreira, mas ali, naquele pequeno espaço, cercada por rostos preocupados, aquela crença parecia fraquejar. Eu só quero que você seja feliz." O pai de Ana finalmente quebrou o silêncio, mas as palavras vinham embaladas em hesitação. "Mas, Ana, é você que precisa decidir o que isso significa. Esse amor pode ser complicado." A última frase parecia um aviso, um eco de uma advertência que Ana não estava disposta a ouvir. Rashid sentiu o impacto daquelas palavras. Havia esperança, mas também uma sombra. Ele sabia que cada movimento, cada palavra a partir daquele instante carregaria um peso imensurável. Ele tomou a mão de Ana, um gesto simples, mas repleto de significado. O momento em que suas mãos se uniram foi como a fusão de duas almas que lutavam contra tudo e todos. "Sei que somos diferentes, mas essa diferença é o que nos fortalece.
Eu não sou um estranho. Sou alguém que te ama. E estou aqui para construir uma vida ao seu lado. Ele falou com convicção, a voz firme, como se as palavras em si pudessem derreter o medo que pairava na sala. Os olhares dos convidados agora oscilavam entre a expectativa e a preocupação. Ana sentia sua coragem se renovar. O amor de Rashid não era apenas por ela. Era um amor que incluía sua família, sua cultura. Eu não quero que nossa história seja sobre separação, mas sobre união. O amor pode ser um laço que une, e não um fio que separa. Disse, e suas palavras reverberaram pela sala de maneira quase poética, quebrando a tensão. Mas o pai, pesaroso, balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra a verdade que não queria enxergar. Ana, você não entende a dor que isso pode trazer. Não é só sobre vocês. Isso pode afetar a nossa família inteira, ele disse, os olhos cheios de preocupação. Ana viu a fragilidade naquele olhar. A alegria de encontrar um amor verdadeiro se misturava a uma dor que parecia impossível de aliviar. Como poderia fazer seu pai entender isso sem partir seu coração? Um sussurro distante começou a tomar forma em sua mente, e ela sentiu uma faísca de inspiração. Então vamos fazer com que vocês se conheçam melhor. Por que não fazemos uma festa, onde todos possam ver quem Rashid realmente é? A ideia explodiu como um fogos de artifício em sua mente. Mais do que uma dança, aquilo poderia ser o reencontro entre corações, uma celebração de aceitação. Os rostos na sala mudaram, alguns revelando ceticismo, outros curiosidade. Rashid estava apreensivo, mas a mão de Ana em seu braço transmitia um calor que o encorajava. O pai hesitou, um torvelinho de emoções passando por seu semblante. E se não funcionar, Ana? E se funcionar? Ela rebateu, com uma determinação renovada. Esse amor vale o risco. A tensão da sala começou a se dissipar, e pela primeira vez, o pai de Ana observava com uma mistura de respeito e preocupação. Havia uma possibilidade no ar, o frágil fio de esperança tecendo lentamente um futuro que poderia ser diferente. Quando ele finalmente respondeu, o coração de Ana disparou, mas antes que pudesse ouvir sua decisão, um som estrondoso ecoou pela festa, um grito de surpresa que fez todos se virarem. O que poderia ser? O mistério no ar começou a mudar as dinâmicas da sala. Ana e Rashid, ainda de mãos dadas, trocaram olhares intensos, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A noite ainda não acabara. Era apenas o começo. O som estrondoso reverberou como um trovão, instantaneamente transformando a atmosfera leve da festa em um mar de confusão. O pai de Ana parou de falar, seu olhar se fixando na origem do ruído. Os murmúrios se espalharam como uma onda, e todos se viraram em direção à porta. Era como se o tempo tivesse desacelerado e cada pessoa estivesse presa em um momento de expectativa palpável. Ana sentiu o coração acelerar, um misto de ansiedade e curiosidade a dominava. A mão de Rashid apertou a sua, como se quisesse transmitir força naquele instante incerto. O que foi isso? Ele sussurrou, sua voz baixa e trêmula. Não sei, Ana respondeu, a própria voz quase se perdendo no tumulto. Logo a porta da sala se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida adentrou o ambiente. Era Clara, a melhor amiga de Ana, com os olhos arregalados e um sorriso que parecia querer explodir em meio à tensão. Desculpem, eu cheguei atrasada, ela exclamou, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. O alívio se misturou com a diversão enquanto alguns convidados começavam a rir. O pai de Ana, que sempre foi tão sério, não pôde evitar um leve sorriso. A atmosfera estava prestes a mudar novamente, e Ana sentiu que talvez aquela seria a entrada triunfal que poderia desatar alguns nós. Clara, você sempre sabe como fazer uma entrada, Ana comentou, tentando espantar a tensão, mas também sentindo que sua amiga poderia ser a chave para ajudar a suavizar a situação. Eu trouxe algumas surpresas, Clara disse, piscando um olho. Mas antes, vocês precisam de um tempo para respirar. Que tal começarmos a fazer alguns coquetéis? Rashid, percebendo a mudança no clima, sorriu para Ana. Era um pequeno passo, mas uma pequena vitória. E assim, enquanto Clara se apressava na direção da cozinha, a conversa recomeçou. Rashid, sentindo-se mais à vontade, decidiu também contribuir. Se vocês me mostrarem como se faz, adoraria aprender. Nunca fiz um coquetel na vida. O pai de Ana, ainda cético, olhará para Rashid com uma nova perspectiva. Ele percebeu que por trás da seriedade havia um jovem disposto a se integrar à família. Isso pode ser interessante, Rashid. Vamos ver o que você consegue fazer, ele disse, quase desafiador, mas aceitando a ideia de se abrir um pouco mais. Clara voltou trazendo ingredientes coloridos e em breve a sala se encheu de risadas e brincadeiras, com todo mundo se envolvendo na mistura das bebidas. A tensão foi substituída por um calor de aceitação e Ana viu uma oportunidade de ouro.
Ela poderia aproveitar aquele clima leve para reaproximar seu mundo, o de Rashid e sua família. Ainda assim, algo dentro dela se inquietava. Era um sinal de que, apesar da leveza do momento, as dúvidas e os preconceitos ainda estavam presentes. Aquilo era apenas uma distração momentânea. Ana suspirou profundamente e olhou para Rashid, que estava interagindo com seu pai, ambos rindo da maneira desajeitada como estavam tentando criar um coquetel. Seria possível levar esse sentimento de leveza para a festa completa? A ideia da festa em si se tornara mais importante. Era mais do que apenas uma celebração. Era um espaço para unificar duas culturas, uma ponte entre mundos. Nesse momento, Ana resolveu arriscar. Clara, que tal se nós fizermos uma apresentação? Uma sequência de danças que mostre nossas culturas. Ela sugeriu, surpreendendo até a si mesma. Os olhos de Rashid brilharam de entusiasmo. Sim, isso seria fascinante. Um novo murmúrio se propagou pelo espaço. As primeiras reações estavam lá, animação misturada à apreensão. Mas uma ideia começava a ganhar vida, um convite a todos para ver mais do que apenas diferenças, mas uma celebração de amor. Contudo, no fundo de sua mente, um eco persistente perguntava: e se, ao tentar conectar tudo, realmente não conseguissem unir seus mundos? O abraço da festa estava envolvente, mas Ana sabia que ainda havia um caminho a percorrer. E conforme a música começou a tocar, um pensamento se fixou em sua cabeça. O que aconteceria se as danças revelassem mais do que apenas ritmos, mas verdades profundas? O momento estava prestes a se transformar de maneiras inesperadas. Ana respirou fundo enquanto observava os convidados começarem a se agrupar, formando pequenos círculos ao redor dela e de Clara. A música envolvente soava pela sala, criando uma atmosfera leve que convidava à celebração. Ela podia sentir a energia no ar crescendo a cada batida, como se algo magnífico estivesse prestes a acontecer. Então é isso, vamos lá, Clara exclamou, puxando Ana pela mão enquanto Rashid se posicionava ao lado delas. Os três se entreolharam, um olhar de cumplicidade. Era como se as dúvidas e incertezas fossem anuladas pelo entusiasmo do momento. Ana se lembrou das muitas noites passadas dançando com Clara, experimentando passos, criando laços com as músicas que cantavam. Aquela era a essência da sua amizade, e agora aquilo poderia ser muito mais, uma fusão de mundos. Conforme a dança começava, Clara fez um pequeno movimento com os quadris que fez Ana rir. Foi um riso sincero que reverberou pela sala, quebrando qualquer resquício de hesitação que restava. Rashid o seguiu, os olhos brilhando com um misto de diversão e nervosismo. A dança começou com passos simples, um pouco desajeitados, mas que rapidamente evoluíram em uma exibição colorida de vontade e energia. Os convidados começaram a se juntar, alguns inquietos, mas a maioria já envolta no clima contagiante. Ana percebeu que a música não apenas preenchia o espaço, mas as almas ali presentes. Cada movimento amplificava a aceitação, como se estivesse desfiando camadas de preconceitos, revelando um núcleo saudável de curiosidade e união. Enquanto dançavam, Ana começou a sentir que as barreiras estavam se dissolvendo. Sorrisos eram trocados, olhos cúmplices se cruzavam, e a divisão entre as culturas parecia finalmente se apaziguar. Ela estava vivendo tudo isso de uma forma visceral. Rashid sorria, e seu pai assistia com um brilho no olhar que Ana nunca tinha visto antes. Era um momento de transformação que a fazia sentir esperança. E durante a dança, algo inesperado aconteceu. Clara, gesticulando animadamente, se virou para o público e gritou: "Quem mais quer dançar? Vamos fazer uma roda agora!" O convite ecoou na sala e, para sua surpresa, pessoas começaram a se levantar e se juntar ao grupo no centro da sala. Ana e Rashid não hesitaram. O ritmo acelerou e agora era uma celebração não apenas das culturas, mas da pura alegria de estarem todos ali juntos. A sala se iluminou com energia, gargalhadas e aplausos estourando a cada passada e reviravolta. Mas no meio da espiral de felicidade e comunhão, Ana sentiu uma pontada no peito. Um pensamento sombrio cruzou sua mente. E se tudo isso fosse apenas momentâneo? E se no fim as realidades não pudessem ser unidas por danças e risadas? A dúvida se estabeleceu com uma força inesperada. Com a roda da dança girando em torno deles, ela não pode deixar de olhar para Rashid. Estava tão apaixonado pela energia, tão feliz, e isso fazia seu coração apertejar de amor e preocupação. O que aconteceria se essa noite fosse apenas um vislumbre do que poderia ser, mas a realidade fosse bem mais complicada?
Antes que pudesse absorver a complexidade de seus sentimentos, uma batida mais intensa surgiu, trazendo consigo uma inesperada reviravolta. Clara, animada, decidiu que era hora de apresentar a próxima surpresa. Pessoal, preparem-se, temos uma dança especial preparada para vocês. Ana sentiu seu coração disparar. Que tipo de surpresa seria essa? Havia uma mistura de amor e medo. E se a nova dança revelasse ainda mais do que esperava? Era um momento de algo grande, algo que poderia mudar tudo. E no fundo da sua alma, a pergunta ecoava insistentemente: estariam realmente prontos para a verdade que a dança poderia trazer à tona? A música mudou, e a sala inteira parecia conter a respiração. Um silêncio expectante se instaurou por um breve instante antes que o novo ritmo começasse a pulsar nas caixas de som. As luzes se ajustaram, criando um ambiente quase mágico, e o olhar de Clara refletia uma intensidade contagiante que fazia todos se empenharem mais. Ana ainda lutava para organizar as emoções que borbulhavam dentro dela. É uma dança árabe tradicional, Clara anunciou entusiasmada. Preparem-se para um espetáculo. E, de repente, como se o próprio tempo tivesse se detido, as luzes focaram em duas dançarinas que surgiram de uma porta lateral. Elas vestiam roupas coloridas, cheias de brilho, seus movimentos graciosos parecendo flutuar no ar. Ana viu o rosto de Rashid iluminar-se. Os olhos dele brilhavam de admiração e orgulho, e isso fez seu coração apertar novamente. Ele conhecia aquelas dançarinas e o que aquilo significava. As dançarinas começaram sua performance e Ana ficou hipnotizada. Cada movimento contava uma história, um mosaico vivo que falava sobre amor, dor e liberdade. As batidas da música eram intensas e a energia se intensificava na sala. Os convidados rapidamente se deixaram levar, batendo palmas ao ritmo e até mesmo tentando imitar os passos graciosos. "Uau!" Ana exclamou, quase sem perceber. Clara estava ao seu lado e parecia tão emocionada quanto ela. "Que incrível! Isso é lindo!" "É uma parte de quem eu sou", Rashid disse, olhando para Ana com uma intensidade que não passava despercebida. "Um pedaço da minha cultura, mas também é uma representação de união. É como uma linguagem universal." O coração de Ana parecia querer saltar do peito, o orgulho em Rashid se mesclando ao amor que ela sentia por ele. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança pairava sobre seu coração. O que aconteceria quando a música parasse? A verdade deles estaria realmente pronta para ser revelada? Logo, a dança tomou outra direção. As dançarinas, com movimentos cada vez mais rápidos, chamaram mais pessoas ao centro da roda. Clara puxou Ana, e antes que ela pudesse se opor, estava novamente dançando, mas desta vez era diferente. Ao seu redor, a atmosfera pulsava com uma nova energia, como se o passado e as preocupações tivessem se dissipado nas notas da canção. Rashid apareceu ao lado delas, e juntos iniciaram uma coreografia improvisada, mesclando os passos que aprenderam entre si. Todos os olhares estavam fixos neles. A conexão deles parecia brilhar, iluminando não apenas a dança, mas compartilhando um pedaço da história que apenas eles entendiam. No entanto, com cada movimento, um eco de seu receio aumentava. A vida real estava à espreita, e o que viria na sequência? Podiam realmente sobreviver juntos, cruzando as barreiras que ainda definiram suas redes sociais tão distintas? Enquanto a dança continuava, Ana percebeu que algo precisava acontecer. As tensões não se dissociariam da própria essência deles. As risadas e a música eram uma forma de escapismo, mas a verdade era imutável. Quando finalmente a música chegou ao auge e as dançarinas deram seu passo final, todos na sala explodiram em aplausos. Ana estava em êxtase, mas a realização do que estava por vir a fez hesitar. Se aquele momento era um vislumbre deles juntos, o que viria depois? As palmas ainda ecoavam, mas em sua mente uma pergunta crescia. Será que estavam prontos para enfrentar a realidade? O que estava escondido sob as rodas da dança, sob as luzes que agora se apagavam? Como ela poderia fazer Rashid compreender que precisava de uma conversa franca? E assim, enquanto as duas dançarinas se afastavam e o brilho dos holofotes começava a atenuar, Ana sentiu que a noite, por mais mágica que fosse, estava apenas começando. Ana respirou fundo,
tentando absorver a intensidade do que acabara de viver. A música tinha se calado, mas a presença de Rashid ao seu lado ainda pulsava como um eco das emoções. Ele sorriu para ela, um sorriso que poderia iluminar qualquer noite escura. Mas para Ana, havia um peso naquele olhar. Os convidados começaram a dispersar, alguns comentando animadamente sobre a performance, outros tentando imitar os passos das dançarinas. Clara ainda estava nas nuvens, cheia de elogios, mas Ana se sentia distante. Rashid a puxou delicadamente pela mão. "Vamos conversar", ele disse, quase em um sussurro, numa tentativa de captar a atenção de Ana para algo que ela sabia que precisava ser discutido. Ela apenas assentiu, o coração acelerando novamente. Caminharam para um canto mais reservado da sala, onde a música agora não era mais que um murmúrio distante. Rashid segurou as mãos de Ana, olhando profundamente em seus olhos. "Ana, eu não posso negar o quanto foi incrível dançar com você. Isso para mim é um símbolo do que podemos ser juntos. Mas eu percebo que há algo pesado entre nós. Você parece..." Ele hesitou, buscando as palavras. "Distante." "É que..." Ana começou, nervosa. As palavras dançavam em sua mente, mas a certeza do que precisava dizer batia como um tambor em seu coração. "É que eu amo isso, a dança, a cultura que você trouxe. Mas ao mesmo tempo tenho medo." "Medo do quê?" Ele insistiu, angustiando-se um pouco. Ela percebeu a vulnerabilidade na voz dele, um pedido para que ela se despejasse. "Do que as nossas diferenças significam para o nosso futuro. Você, a sua família, a sua cultura. Eu não sei como lidar com isso. Não sei se estamos prontos." As últimas palavras saíram como um suspiro, e Ana sentiu o peso de cada uma. Rashid franziu a testa, parecendo refletir sobre tudo que ela havia dito. Ele estava ali, tão presente, mas ao mesmo tempo tão distante em suas origens. "Eu também tenho meus medos", ele confessou, numa sinceridade tocante. "E eu não quero que isso se torne um obstáculo. Entendo que nossas histórias são diferentes, mas há algo que não podemos negar: o que sentimos um pelo outro." Ela sentiu uma onda de emoção e ao mesmo tempo uma frustração. Como lidar com a realidade? A conexão deles parecia forte, mas e se a vida real se impusesse? Se suas famílias nunca aceitassem? Rashid, e se não pudermos ser aceitos? E se tudo isso acabar se tornando muito mais difícil do que já é? A dúvida estava explícita em sua voz, e ela viu a expressão dele se endurecer levemente. "Precisamos conversar mais sobre isso. Não podemos deixar o medo nos silenciar." Ele respondeu, segurando firme as mãos dela. "Confie em mim, eu estou disposto a lutar por nós." E assim, após aquele momento de vulnerabilidade, Ana soube que a conversa estava apenas começando. O olhar que trocaram estava carregado de promessas, esperanças e um leve temor do que estava por vir. Quando a música começou novamente, mas dessa vez era uma melodia suave, um convite a deixar as inquietações de lado, Ana se permitiu relaxar um pouco. Mas mesmo enquanto dançava, ela sabia que precisaria enfrentar suas dúvidas, que aquelas conversas seriam essenciais. Mas antes que pudesse mergulhar mais nos seus pensamentos, um grupo de amigos se aproximou, trazendo com eles uma nova energia. Rashid riu, puxando Ana para a roda mais uma vez, e ela não conseguiu evitar o sorriso que brotou em seu rosto. Estaria realmente pronta para tudo isso? Na dança que se desenrolava, ela percebeu que cada movimento poderia ser uma escolha, uma decisão, um passo em direção a um futuro incerto. E enquanto seus pés se moviam ao som da música, uma nova preocupação surgiu. O que aconteceria se aquela alegre dança fosse interrompida por uma verdade que eles não estavam prontos para enfrentar? Ana sentia o calor da dança preenchendo o ambiente ao redor. Rashid estava ali, seus olhos brilhando como estrelas a iluminar noites escuras. Mas no fundo, ela lutava contra uma tempestade de incertezas. As risadas e os sorrisos dos amigos ecoavam, mas a preocupação em seu coração aumentava, uma sombra que não conseguia ignorar. "Você está bem?" Rashid perguntou, enquanto eles giravam no ritmo da música. O brilho em seu olhar era contagiante, mas Ana sentia que havia algo faltando. "Estou só pensando", respondeu hesitante. A dança, que antes era um escape, agora era um lembrete da complexidade de tudo. A fragilidade da sua conexão se tornava mais evidente a cada passo. "Vamos dar um tempo? Sair um pouco?" Rashid sugeriu,
percebendo que a mente dela viajava longe da festa. Os amigos em volta dançavam com entusiasmo, mas a expressão de Ana era diferente. Dava para sentir que havia algo muito mais profundo a ser discutido. Sim, vamos, Ana concordou, e juntos se afastaram do tumulto da festa, buscando um lugar onde o ruído se tornasse apenas um eco distante. Encontraram um canto sossegado, iluminado pelas luzes suaves que se filtravam do salão. O clima era íntimo, mas ela sabia que a conversa que se aproximava poderia mudar tudo. Você parece tão distante, Ana. O que está acontecendo? A sinceridade de Rashid era palpável. Ele parecia ansioso, o coração batendo uma expectativa das revelações. Ana suspirou. As palavras estavam ali, na ponta da língua, mas a dúvida a paralisava. E se nossas famílias não aceitarem? Rashid, eu sou apaixonada por você, mas não sei se estou pronta para enfrentar isso. A cultura, a rejeição, tudo isso pode ser mais forte do que nós. Rashid ficou em silêncio, absorvendo cada palavra com uma seriedade que a deixou inquieta. O rosto dele era uma mistura de compreensão e preocupação. Ana, eu não posso prometer que será fácil, mas podemos enfrentar tudo juntos. O que sentimos é real, e isso vale a pena lutar. Eu não quero que o medo nos impeça de sermos felizes. Mas Ana estava atormentada. E se as pessoas não entendem? Imagine a dor. A rejeição pode ser devastadora. Sim, pode ser. Mas a verdadeira dor é não tentar. Vamos ser um só, enfrentar essas barreiras juntos. A determinação na voz dele a tocou profundamente, mas ao mesmo tempo, seus próprios medos a afligiam. Rashid estava ali, disposto a lutar. E ela estava disposta a acompanhá-lo. Os dois se olharam profundamente. E nesse momento, Ana percebeu que as respostas não estavam apenas nas palavras que trocavam, mas sim nas emoções que se cruzavam como correntes elétricas. O mundo ao redor parecia deixar de existir. E tudo o que importava era aquele sentimento pulsante. A música do salão dinamitava a barreira entre eles, como se inconscientemente incentivasse uma dança não apenas de corpos, mas de almas. Ana sentia seu coração acelerar. A ligação que tinham era especial e única. Poderiam eles realmente enfrentar o mundo? Talvez devêssemos contar aos nossos amigos, à família, começar por pequenas coisas, sugeriu Rashid, buscando um caminho mais suave entre os desafios. Uma ideia como essa poderia parecer arriscada, mas tudo ali parecia conspirar para fortalecer a confiança entre eles. No entanto, um movimento rápido de alguém passando fez Ana desviar o olhar. A sombra de um conhecido pairou sobre eles. Era Valentina, uma amiga íntima e também membro da sua família. E nada parecia mais aterrador do que a possibilidade de ser flagrada em um momento tão vulnerável. E agora? Ana pensou, gelando ao ver o olhar curioso de Valentina. Ela não podia esconder a conversa íntima que estava tendo com Rashid. Não daquele jeito. O que faria a amiga pensar? E o que aconteceria se a verdade que estavam evitando chegasse aos ouvidos errados, antes que eles estivessem prontos para compartilhar? Com o coração disparado e o desespero começando a tomar conta, Ana se virou para Rashid. Poderiam ter que decidir naquele momento. Esconder ou enfrentar. O próximo passo deles poderia determinar o futuro naquela dança incerta que era a vida e o amor. Valentina avançou, e o olhar de Ana se fixou na amiga, tentando ler o que se passava em sua mente. A festa ao fundo era um turbilhão de sons e cores, mas ali naquele canto calmo, o tempo parecia ter parado. Rashid, percebendo a atenção, apertou a mão de Ana suavemente, como quem tenta transmitir coragem através do toque. Oi, Ana. O que vocês estão fazendo aqui sozinhos? Valentina perguntou, a curiosidade brilhando em seus olhos. Havia uma leveza na voz dela, mas a interrogação pairava no ar, carregada de expectativas e possibilidades. Ana hesitou. Um turbilhão de pensamentos a dominava. O que ela deveria dizer? Sua mente girava entre a vontade de ser honesta e o medo do que isso poderia significar. Ela respirou fundo, lembrando-se das palavras de Rashid. Talvez seja a hora de começar a enfrentar. Valentina, a gente só estava conversando sobre... Ana começou, mas a própria voz parecia frágil e incoerente. Rashid,
percebendo seu embaraço, tomou a palavra. Sobre nós, Valentina. Estamos juntos. Um relacionamento. Ele falou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. O olhar de Valentina passou de curioso a atordoado, como se as peças de um quebra-cabeça houvessem caído em desordem. Juntos. Vocês dois. O tom de Valentina misturava incredulidade e uma pitada de alegria. Uau! Eu não esperava isso. O coração de Ana estava em frangalhos. É verdade. Estamos tentando entender como nossas famílias podem reagir. O medo que havia paralisado antes agora se transformava em uma vulnerabilidade compartilhada. Eu entendo. Pode ser difícil, sim. Mas vocês têm que se lembrar que o amor é uma força poderosa. Se estão felizes juntos, isso é o que importa. Se as pessoas não entenderem, é problema delas, não de vocês, Valentina declarou, sua voz agora mais suave e encorajadora. Ana sentiu um alívio crescente. A conversa não estava se virando tão terrível quanto havia imaginado. Obrigada, Valentina. Significa muito ouvir isso de você. Rashid entrelaçou os dedos com os de Ana, como se quisesse criar uma barreira de proteção ao redor daquela conexão. Valentina, gostaríamos de te contar sobre isso com mais calma. A gente não tem certeza de como será tudo, mas queríamos que você soubesse. Valentina balançou a cabeça, um sorriso sincero se formando em seu rosto. Eu vou apoiar vocês, não se preocupem. Isso é mais importante do que qualquer tradição. A conversa tomou um rumo mais leve, e a tensão que antes cortava o ar foi se dissipando lentamente. Ana e Rashid sentiram-se mais livres, como se aquele pequeno momento de abertura poderia ser um passo em direção a algo maior. Mas ainda havia a questão difícil. E as famílias? Enquanto as risadas e os barulhos da festa atraíam a atenção de Valentina, Ana lançou um olhar furtivo para Rashid. Os dois sabiam que a próxima conversa não seria tão simples. Nós vamos enfrentar isso, não vamos? Ela perguntou, a ansiedade novamente brotando em seu peito. Sim, vamos. Um passo de cada vez, Rashid respondeu, seu olhar cheio de determinação. Mas a certeza em sua voz não fazia as dúvidas de Ana desaparecerem completamente. E assim a noite avançou. Enquanto momentos de alegria eram compartilhados entre os amigos, Ana sentiu uma esperança brotar em seu coração. Mas ao mesmo tempo, havia uma sombra de incerteza pairando sobre os dois, lembrando que a verdadeira batalha talvez estivesse apenas começando. O que aconteceria quando seus pais e amigos mais próximos soubessem da verdade? A música ecoava mais alta, e Ana se perguntou se estariam prontos para o que viria. Afinal, um amor verdadeiro precisava de coragem para florescer. No fundo de seu ser, uma pergunta ficou pulsando. Estariam eles dispostos a lutar por isso, mesmo que o caminho fosse mais difícil do que esperavam? A festa chegava ao seu ápice, envolvendo todos em uma aura de alegria e festividade. Porém, Ana e Rashid sabiam que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Os corações deles pulsavam unidos, mas a incerteza pairava sobre eles como uma nuvem densa. Enquanto observavam os amigos rindo e dançando, Ana sentiu uma leve mão em seu ombro. Era Clara, trazendo consigo uma energia vibrante. E aí, como estão os pombinhos? Perguntou, um sorriso largo no rosto, mas logo notou a tensão entre os dois. O que aconteceu? Ana respirou fundo. Clara, nós decidimos que queremos ser sérios sobre esse relacionamento. E, bem, já falamos com Valentina. Agora precisamos contar para nossas famílias. As palavras saíram como uma flecha disparada, atingindo o alvo do seu maior medo. Clara assentiu, sua expressão se tornando contemplativa. Eu entendo. Mas lembrem-se, voltamos a esse momento por um motivo. O amor de vocês é forte. Não deixem que o medo os impeçam de serem felizes. Aquilo bateu fundo em Ana. A força das palavras de Clara era como um lembrete do que realmente importava. Escutando o riso à distância, ela decidiu que seria a hora de enfrentar o que estava por vir. Rashid, o que você acha de falarmos com os meus pais amanhã? Não podemos adiar isso. A expressão dele revelou surpresa, mas logo se transformou em um sorriso compreensivo. Amanhã será o primeiro passo da nossa nova jornada, Ana. Estamos juntos nisso. E aquelas palavras soavam como um hino de coragem. Naquela mesma noite, a dança continuava. Depois de algumas horas de descontração, Rashid e Ana encontraram um espacinho para se afastar, preparar-se para o que viria. Ele deu a mão a Ana enquanto se afastavam da música, e quando estavam a sós, ele a encarou com sinceridade. Eu quero que você saiba que, independente do que aconteça, estarei ao seu lado. Seu amor me transformou de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. Não importa a reação dos outros. Seus olhos brilhavam intensamente, e Ana sentiu uma onda de alívio e segurança ao ouvi-lo. Ana sorriu, mais leve do que nas últimas horas.
Eu também amo você, Rashid. Depois dessa festa, sinto que podemos enfrentar qualquer coisa juntos, até mesmo as nossas famílias. Com esse pensamento, o peso que antes a oprimia finalmente começou a se dissipar. No dia seguinte, Ana acordou com a luz do sol filtrando-se através da janela. Percebeu que era o momento de mergulhar na verdade. A ansiedade estava ali, mas junto a ela havia um novo impulso de coragem. Após o café da manhã, ela decidiu que não tinha mais o que esperar. Nós precisamos falar com seu pai hoje, disse para Rashid, olhando nos olhos dele com determinação. Ele acenou, a tensão contrastando com o amor que os unia. Com cada passo em direção à casa dos pais de Ana, o coração dela pulsava e sua determinação se solidificava. Chegando à casa, Ana respirou fundo. Era hora de ser corajosa. Rashid ao seu lado, ambos segurando as mãos, adentraram o lar em um mar de lembranças de infância, a casa cheia de afeto e conforto, mas cheia de desafios também. Quando o pai de Ana apareceu, sua expressão era de surpresa. Pai, estamos aqui para falar com você sobre algo importante, começou Ana, o timbre firme, mas a garganta seca. Rashid apertou sua mão, um gesto de apoio que fez diferença naquele momento. Sobre o que, Ana? O pai a fitou, um claro sinal de confusão misturado à expectativa. Ana encontrou coragem em cada palavra que saía, e assim conseguiu expressar sua verdade. Sobre mim e Rashid, nós nos amamos e queremos construir essa vida juntos, enfrentando os desafios que vierem, declarou Ana, sua voz firme e emocional. O silêncio que se seguiu era tão pesado quanto um manto. O pai, hesitante, parecia pesar cada palavra, até que finalmente respondeu. Ana, eu te amo, só quero o melhor para você. Mas o que você está fazendo é diferente de tudo que conheço. Rashid, percebendo a tensão, interveio. Eu entendo suas preocupações. Meu desejo é mostrar que posso ser alguém que respeita sua filha e sua família. Se me derem a chance, quero provar que nosso amor é real e significativo. O pai de Ana olhou para Rashid e, naquele olhar, Ana viu uma troca de sentimentos, um eco de emoções que poderiam ser mais complexas do que ela havia imaginado. Eu não quero que você sofra, Ana. O mundo é complicado. Ali a discussão começou a se desenrolar e diversas verdades foram expostas, mas a peça-chave era a persistente conexão entre Ana e Rashid, um fio invisível que os mantinha unidos, e lentamente as conversas começaram a abrir caminho para a aceitação. Depois de longa conversa, o pai de Ana respondeu: Amorão, o nosso amor não é uma ofensa. Só espero que vocês possam lidar com o que vem pela frente. Se decidirem seguir em frente juntos, confiarei em você, Ana. Acredito no que vocês têm, mas também precisa ser um caminho construído com cuidado. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de alívio. A espera por esse momento era eterna, mas ele finalmente havia chegado. Obrigada, pai. Isso significa um mundo para mim. Rashid, tímido, mas reafirmando sua ideia, disse: E faremos isso juntos, com respeito e amor, sempre. A conversa foi longa e difícil, mas o amor deles começou a desfazer camadas de receios. Dos primeiros aplausos à aceitação, o amor foi a ponte construída entre suas diferenças. Ana e Rashid estavam prontos para enfrentar o futuro, mas seguros do papel que cada um tinha no coração do outro. E assim, um novo mundo se abria diante deles, repleto de esperanças e desafios, mas também com a certeza de que o amor deles era uma força poderosa, mais forte do que qualquer barreira imposta. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando, mas o importante era que juntos estavam prontos para dançar, mesmo na incerteza. Se você gostou da conclusão dessa história de transformação, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal e não perca as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam sentir essa emoção. Comente suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião é super importante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também merecem ver essa conclusão linda. Este é o momento de mostrar seu apoio.